Quando o Rafael me convidou, a gente estava lá no seminário, o Rafael até me contou sobre seminarista, e a gente estava estudando sobre Levítico. E aí ficou batendo na minha cabeça, né? Levítico. Mas Deus ministrou no meu coração, e eu vou ser fiel ao tema dos irmãos, porque eu creio que Deus colocou algo no coração dos irmãos, no coração da liderança, para colocar esse texto de Pedro. E Pedro, por sinal, vai citar Levítico aqui nesse texto, né? Então, está interligado, fica tranquilo. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A gente vai ler 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 13 ao 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Esse texto de 1 Pedro é bem pertinente para aquilo que a gente está vivendo, do momento que a gente vive nesse mundo, para as coisas que têm acontecido nesse mundo. E aí, quando eu vi o tema, confesso a Rafael, que quando ele mandou a imagem, eu fiquei preso ali: santidade. Isso é santidade. O tema é santidade. Até começou hoje com prática, o tema é santidade. E depois que eu olhei hoje, eu disse: gente, a santidade afusca. É como se a gente, vamos fazer assim, né? Vamos lançar um filme nessa noite? Santidade, a busca. Amém? Como se fosse uma saga, né? Você tem que perseguir aquilo ali, você tem que buscar aquilo ali verdadeiramente. Então, santidade, a busca. E por que Levítico? Eu achei interessante isso. E nesse texto, como eu falei, Pedro vai citar Levítico. Só para a gente fazer uma breve introdução. Quando é citado esse texto lá em Levítico, o que acontece? O povo ele está saindo do Egito. Ele está no deserto. E quando a gente começa a estudar ali a história daquele povo, principalmente em Êxodo, finalzinho de Êxodo, comecinho de Levítico, vai dizer que aquele povo sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles. E por isso eles vão ficar 40 anos no deserto. 40 anos Deus ali tendo que podar, né? E aquela geração inteira vai perecer, e só a nova geração de crianças, aqueles que crescem, vão entrar lá no Egito. E aí Deus vira para eles lá em Levítico e vai falar exatamente: sede santos, porque eu sou santo. E o que é ser santo? O que é santidade? Santidade é separação. E o que Deus está falando para aquele povo é o seguinte: vocês precisam ser separados, como eu sou separado. Então aquilo que era do Egito tem que ficar lá no Egito. Aquilo que era passado, vocês estavam entranhados naquilo, aquilo precisa ser deixado de lado. Aquilo precisa ficar lá atrás. E aí quando a gente olha Pedro falando exatamente isso, lá no finalzinho: sede santo, porque eu sou santo, Pedro está falando ali para pessoas que se converteram. E ele está falando para eles assim: olha, vocês agora têm uma vida nova, uma vida diferente. Aquilo que é passado, como está escrito: sede santos, porque eu sou santo, tem que ser deixado de lado. E vocês agora precisam ter uma vida diferente. Eu preciso ter uma vida diferente. É o que Pedro está falando para eles. Engraçado, Pedro traz essa questão, traz esse tema novamente. Ele relembra o Antigo Testamento, ele relembra o texto de Levítico, para dizer para aquele povo que estava ali envolto numa perseguição. E quando a gente pensa em perseguição, a gente olha para o Antigo, ali para o Novo Testamento, fala de perseguição, a gente já pensa na perseguição dos imperadores e tal, aquela perseguição de Nero. Mas nesse contexto, está olhando o contexto aqui que Pedro está falando, não era ainda a perseguição de Nero. Vamos dizer que era uma perseguição meio social. Ou seja, os cristãos estavam sendo
olhados de uma forma diferente, um olhar diferente. E aí, quando eu vi esse tema, em todo esse contexto de Pedro, eu falei, cara, como é atual esse tema? Porque a gente olha para o Brasil e fala, o Brasil não tem perseguição, não tem? Para pensar. Quando o crente se posiciona, e a gente tem visto muito isso, alguém se posiciona principalmente na mídia, ele é metralhado. E aí a gente vê aqueles camaradas que se dizem cristãos, que se dizem crentes, não, eu sou, mas eu sou assim, né? eu sou diferente daquele ali e tal. Foi uma palavra que eu acho que pregaram na igreja comigo, eu não estava, mas eu ouvi. É uma diferença de posição e posicionamento. Não, eu sou cristão, mas eu nunca vi na vida. Não, mas eu sou cristão, eu tenho um posicionamento. O meu posicionamento é ser santo porque o meu Deus é santo. E a minha vida precisa testemunhar dessa santidade. É esse o convite que Pedro está fazendo para aquele povo ali naquela época. E é o mesmo convite que nós precisamos receber nessa noite, nesses dias. Nós precisamos ser separados. E por nós sermos separados, nós vamos ser perseguidos. Porque nós somos convidados a ser diferentes, a andar numa contramão. O mundo saindo nesse sentido. O sentido de pecado, o sentido de erro, o sentido de que tudo é normal. Nós precisamos ser separados. Falando, não. Tudo não é normal. Tudo não é certo. Ser certo é buscar a minha santidade. É viver a busca, como vocês colocaram. Porque o meu Deus é santo. E porque Ele é santo, eu preciso viver em santidade. É esse o convite para nós nessa noite. Esse foi o convite que Deus me fez. Esse é o convite que Pedro está fazendo. E até que ponto eu tenho buscado a minha santidade? Será que eu tenho deixado de me envolver pelas coisas do mundo? Será que eu tenho me deixado se envolver por aquilo que o mundo tem me apresentado? Será que eu tenho olhado as minhas redes sociais e falado, não, isso aí é normal, todo mundo faz, eu vou fazer também? Ou mesmo que a gente seja afrontado com um posicionamento, não, meu posicionamento é esse, eu sou cristão. E a Bíblia me ensina dessa forma. E eu preciso me posicionar dessa forma. Esse é o que Pedro está falando. E eu acho legal, eu estava comentando isso esses dias. A gente não para estudar, e para ler, e para contemplar essa carta aqui de Pedro. É algo magnífico. Porque a gente pensa em Pedro, aquele Pedro lá, discípulo, lá atrás. O Pedro que puxava a espada. O Pedro fala, não, Jesus, estou contigo aí, estou contigo no lado. Não conheço não. Ela anda 3 anos com Jesus e vira assim, não sei nem quem é. Não conheço não. Não estou com ele não. Mas a gente vê aqui um Pedro maduro, um Pedro responsável, um Pedro que está encorajando os outros irmãos. É o Pedro que passou por várias situações e falou, eu fui forjado, meu caráter foi forjado. Talvez Pedro pudesse falar isso aqui. E agora estou forjando o caráter de vocês. E aí, nessa noite, eu quero aproveitar a vida do apóstolo Pedro para que ele possa, através da palavra de Deus, onde ele foi ministrado a escrever isso aqui, forjar também o nosso caráter. E aí nós poderemos viver santidade à busca. Mas como viver essa busca? E aí, nessa noite, eu estava pensando aqui, se eu pudesse, acho que eu faria igual a escola dominical que a gente faz de quando a gente fala de banco, sacaria aqui, vamos conversar aqui, ser bem didático. Porque, como eu posso viver essa busca? E aí eu fui ministrando algumas coisas, Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração. E que Pedro nos ensina. Porque ele vai convidar o povo a viver em santidade. Mas antes dele mencionar lá embaixo, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Primeiro ele vai dizer algumas coisas. Vai falar sobre algumas coisas, sobre alguns temas. E depois ele vai fechar dizendo, sede santos, pois está escrito, sede santos. O que eu estou falando aqui, Pedro está dizendo assim, o que eu estou falando aqui não é bobagem. Não é algo que veio na minha cabeça, porque já estava escrito. Sejam santos, porque eu sou santo. E aí, como viver essa busca? A primeira coisa que eu aprendo com Pedro é, precisamos estar prontos para agir. Eu preciso estar pronto para agir. Eu, como crente, eu preciso estar pronto para agir, eu preciso estar preparado. Pedro está convidando o povo, ele está dando uma ação ao povo.
Ele está falando, ó, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir. Ele está falando, não estejam de qualquer maneira, porque vai vir perseguições. O contexto que ele está falando aqui são perseguições que o povo está sofrendo, perseguições sociais. As mesmas perseguições que nós temos sofrido hoje. E o que Pedro está falando para mim e para você é: você precisa estar preparado para agir. Como cristão, eu preciso estar preparado para agir. Para viver essa santidade, eu preciso estar preparado para agir. Eu não posso deixar que o mundo me envolva. Eu não posso deixar que as concepções, que as coisas que estão sendo faladas por aí, venham tomar a minha mente e o meu coração. Eu preciso estar preparado para agir. Eu preciso estar preparado para tomar uma posição, e essa posição precisa ser uma posição de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso me deixar levar por aquilo que o mundo está falando. Eu não posso me deixar levar por aquilo que tem sido me oferecido. E o interessante é que é fácil você ser levado por algo. Quer ver uma coisa? Olha, coisa simples. Como eu falei, eu vou ser bem didático. Você está numa festa. Às vezes eu estou com as minhas filhas, que tem criança, é uma maravilha. Convidado para todo tipo de festa. Nem sempre a festa é cristã. E aí estou tocando aquela música lá e você sempre percebe com o pezinho lá, marcando a música. Tem dia que eu falo assim, rapaz, olha essa música aí. Hoje é uma música de contexto totalmente, você está lá assim, porque a gente é facilmente levado. A gente se entusiasma com algo, e rapaz, não era para eu ter ido esse caminho, rapaz, olha, e aí Pedro está falando, ó, vocês precisam estar preparados, sabe por quê? Porque vai vir coisas que vão envolver vocês, vai tentar levar vocês, como o irmão leu aqui no começo, se possível enganar, até, né? Se possível. Mas quando você está preparado, quando você está firmado em Cristo, é o que Deus está falando, você precisa estar firme, preparado. Porque quando vier o momento, você vai agir de forma coerente, de forma correta, de acordo com a palavra de Deus. Então o mundo nos oferece coisas que nos impossíveis, coisas tóxicas, que vai tomando o nosso coração, vai tomando a nossa mente. Quando você vê, você está envolto naquilo. Pedro, que já tinha passado por tantas dificuldades, tantas situações, ele mesmo poderia falar, olha, eu também fui envolvido. Por quê? Porque eu conhecia Jesus, eu sabia quem era Jesus, mas as circunstâncias me fizeram falar o quê? Eu não conheço esse homem. Quando você conhecia. Sabe, é quando alguém tem um posicionamento, você fala, não, é normal, né? Você está falando o quê? Você está negando Jesus, está fazendo igual Pedro. Não, Jesus, aqui não dá, né, Jesus? Compactuar com isso, senão vai dar muita vida. Vão apontar a minha vida, vão me. Como é que fala agora? Nas redes sociais, vamos cancelar nas redes sociais. E aí vou abrir com uma arte, melhor você ser cancelado nas redes sociais do que você ser cancelado no céu. Então que minhas redes sociais sejam canceladas, me cancelem, mas que Cristo olhe para mim e fale, não, você está no caminho certo. Está preparado, está agindo. Isso é o mais importante. Isso é o principal. É o que Paulo vai falar lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Esteja sempre preparado, Timóteo. Pregue a palavra. Exorte. A tempo e fora de tempo. Esteja preparado. Porque Paulo também vai falar a mesma coisa que ele está falando lá. Vai vir um tempo difícil. Vai ter aqueles pregadores que vão massagear o seu ego. E você precisa estar preparado. Você precisa agir. Você precisa ter a palavra no seu coração. Aleluia. Então a Bíblia é bem coerente. O Pedro está falando, Paulo também vai falar. Jesus já tinha ensinado lá atrás. E nós precisamos estar prontos para agir. Glória. Nós precisamos estar firmes, sabendo em quem nós cremos. E se eu creio em Cristo, se eu sei que Ele é fiel, que Ele salvou a minha vida, como nós cantamos, que Ele é o Redentor, eu não posso de forma alguma negá-lo por causa dos prazeres do mundo. Então eu preciso estar preparado na minha busca pela santidade. Eu preciso estar preparado, buscando nele, firme nele. O mundo vai tentar ajudar, vai, muitas vezes a gente vai
escorregar e falar, não, meu alvo é Cristo, como a gente cantou. E aí eu me levanto, não, meu alvo continua sendo Ele. Esse mesmo homem que escreveu isso aqui, escorregou, mas ele se levantou e ele pode escrever para a gente, vocês precisam estar preparados. Porque é difícil, e eu sei que é difícil. Aleluia. Aqui não é um ET escrevendo, é um homem de carne e osso. Um homem que passou pelas mesmas situações que nós, situações difíceis, dificuldades, perseguições, mas ele entendeu, o meu alvo é Cristo, a minha busca é pela santidade, e eu preciso ser santo, porque o meu Deus é santo. Então, santidade é a busca, eu preciso estar pronto para agir. E aí depois ele vai falar algo bem interessante, ele continua dizendo, verso 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar. Ou seja, não se deixe tomar forma. Não tome a forma que o mundo tem para vocês. Porque é o que o mundo vai tentar o tempo inteiro contra a gente. Fazer com que a gente, né? E a gente vai vendo que cada vez mais você olha para uma igreja e fala assim, gente, essa igreja é cristã mesmo? É de Cristo mesmo essa igreja? Por quê? Está tão parecido com as coisas, está tudo tão normal, tudo tão parecido com o mundo, você fala assim, rapaz, não tem diferença. Mas só como a gente entendeu aqui, santidade, ser santo é ser diferente. Então quando você olha para uma igreja, quando você olha para um povo de Deus, ele é diferente do padrão do mundo. Porque ele precisa ser diferente. Porque ele precisa ser santo. Porque a gente precisa buscar a nossa santidade. Aleluia. Então, Pedro está falando, vocês não podem tomar a forma do mundo. É o que Paulo também escreve. Lá, irmão. Vocês precisam ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Por quê? Porque no padrão do mundo as pessoas não conhecem Deus. Não conhecem. No mundo sem Cristo as pessoas não conhecem Deus. Deus é um cara barbudo, que está lá em cima dali. E às vezes ele fala, não, Deus te abençoe. Mas o que é conhecer a Deus? Um mundo corrompido não tem como conhecer a Deus. Só aqueles que conhecem Cristo, recebem Cristo, que entregam suas vidas para Cristo. É o que João escreveu. Mas a todos quantos receberam Deus direito de serem chamados filhos de Deus. E quem é filho, filho verdadeiramente tem intimidade com o seu Pai. Então o mundo que não conhece Jesus, que não recebeu Jesus, não tem como dizer que conhece a Deus, não tem como dizer que conhece o Pai, não tem como viver em santidade, porque está corrompido pelo pecado. Só Cristo está de volta para Deus. Então nós não podemos compartilhar com o mesmo pensamento que o mundo compartilha, porque nós somos diferentes. O cristão precisa ser diferente. É quando alguém olha para, sei lá, uma turma de 200 pessoas na faculdade, aquela galera toda reunida, e de repente tem um lá cristão, e alguém olha assim e fala, rapaz, não sei porquê, nem entende porquê, mas aquela pessoa é diferente. Tem algo ali que destaca ela das outras pessoas. Por quê? Porque o cristão precisa ser diferente. Na minha época de adolescente tinha um cristão 007, Rafael Leonilson, sempre falava nas pregações. Tem cristão que parece 007, é um agente infiltrado, ninguém sabe que ele é cristão. Olha assim, gente, está todo mundo igual. Você é cristão. Você quer? Não, você é cristão. Irmãos, se você for cristão 007, que você seja então missionário, ele tem que se esconder realmente lá naqueles países que está tendo perseguição. E aí sim, você pode ser um cristão 007, mas você não pode se mostrar. Mas aqui no nosso país, por enquanto, né, se mostra. Mostre que você é verdadeiramente cristão. Mas para isso, testemunhe, viva em santidade. Porque é necessário que a gente viva em santidade. Porque não tem como dizer que eu sou uma nova criatura em Cristo, se a minha carne, se o meu ser, se a minha vida continua testemunhando do pecado, mostrando uma coisa que não era para
coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, eu preciso viver em novidade de vida. Eu preciso viver em santidade. Amém. Viver em santidade é uma busca incessante. Quando a gente fala sobre santificação, o que é santificação? É um ato de Deus e nosso também. É Deus agindo, mas você também partilha desse mesmo ato. Então, é uma coisa que Deus e você precisa fazer. Deus já está fazendo, a outra parte é conosco. Isso é viver em santidade. Nós precisamos buscar essa santidade. Essa santidade. E quando nós vivemos em santidade, o mundo não tem nada. Quando você busca realmente viver em santidade, você olha para o mundo e fala, mas esse mundo não tem nada para me oferecer. Não tem nada. E aí quando a gente fala de mundo, gente, não é que você seja um extraterrestre, não, tá? É viver nesse sistema mundano. É o que Jesus fala, Pai, eu oro não para que os tire do mundo, mas que os separe do mal, porque esse mundo já é maligno. O que Jesus está falando não é a gente viver como um ET, não. Eu não posso pensar com ninguém, eu não posso falar com ninguém, não é isso. É você ter uma forma de viver diferente ao ponto de impactar a outra pessoa. E aquela outra pessoa vai ficar coisa diferente. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vou evangelizar aquela pessoa? A sua vida evangeliza e o próprio Deus às vezes toca na pessoa, para a pessoa te perguntar algo, procurar você. E você aí tem a oportunidade de falar de Jesus para ela. Eu queria ler um texto de Efésios aqui rapidinho, só para compartilhar. Se os irmãos quiserem, não precisa abrir a Bíblia não. Efésios 2, 3, 5, diz assim. Efésios 2, 3, 5. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A gente estava lá no pecado, Deus nos deu Jesus. E quando nós recebemos Ele como Salvador, podemos entender o que está dizendo esse texto. Pela graça sois salvos. Vocês agora têm um viver diferente. Vocês agora têm uma conduta diferente. Vocês precisam ter uma vida diferente. E não mais ficar com o padrão do mundo que anteriormente vocês tinham. Vocês agora têm uma vida nova. Eu tenho uma vida nova. Então eu não posso me amoldar com os padrões do mundo. Então essa busca pela santidade, eu preciso estar pronto para agir. E eu preciso ser diferente do mundo. Eu não posso ter o mesmo padrão que o mundo tem. A minha conduta, o meu falar, o meu modo de pensar tem que ser diferente do mundo. Porque o mundo não tem nada para me oferecer. O sistema mundano não tem nada para me oferecer. Porque esse mundo jaz no maligno. E a única coisa que o mundo, o sistema mundano vai te oferecer são coisas do maligno. Aleluia. Não tem nada a ver com santidade. Pelo contrário. Tem a ver com pecado. Morte. Olha para o mundo e você vai entender o que o mundo tem. Morte, briga, desonra. Tudo aquilo que o inimigo tem para oferecer. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. É o tempo inteiro isso. O tempo inteiro. Então eu preciso estar pronto para agir, não me amoldar com o padrão do mundo e buscar ser separado. Isso é ser santo, ser separado. O meu modo de viver precisa ser diferente. O meu modo de falar precisa ser diferente. Um cristão, ele precisa ser puro moralmente. Como tem sido a nossa vida moralmente falando? Como tem sido a minha conduta? Como as pessoas têm me olhado por aí? O que as pessoas têm falado de mim?
O que eu tenho feito? Qual tem sido o meu testemunho? Será que a minha vida realmente testemunha do Deus que eu sirvo? Será que realmente eu sou santo no sentido de buscar a minha santidade? A gente às vezes pensa que ser santo é não errar, não é isso. Ser santo é alguém que não se conforma com o erro. E quando você talvez erre, você fala assim, não, eu preciso ser separado, eu não posso errar dessa forma. É o que João fala lá na carta que ele escreve. João vai dizer que aquele que serve a Deus, aquele que vive com Deus, ele não vive pecando. Quando ele fala não vive pecando, ele está dizendo que eu não vou pecar mais, mas eu não vou viver em pecado. É o pecado te incomodar de tal forma que você deixa ele de lado e busque a sua santidade. Então eu preciso ser diferente. Eu preciso viver coisas diferentes. Eu preciso ser diferenciado. Eu estava lendo a raiz dessa palavra. Santidade, o santo. E no grego ela diz que é hagios. O que é hagios? É ser diferente, ou seja, é uma construção diferente, é uma casa diferente, é uma vida diferente, é um povo diferente, é um ser diferente. Isso é ser santo. E o convite é: seja santo porque eu sou santo. É o convite que foi feito lá atrás, o próprio Deus falando. E aí quando Pedro relembra que ele fala, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Não foi Moisés que falou, não foi Jeremias que falou, não foi Isaías que falou, foi o próprio Deus que falou, vocês precisam ser santos, porque eu sou santo, eu sou separado, vocês precisam ser separados. Esse é o convite para nós ainda hoje. Esse é o convite para nós ainda hoje. Sede santos, porque eu sou santo. Sejam separados, porque eu, o vosso Deus, sou separado. Aleluia. O que Deus estava falando lá atrás para aquele povo. Como eu falei na introdução aqui, o povo vinha de onde? Do Egito. E o Egito tinha o quê? Vários deuses. Cada praga que Deus trouxe contra o Egito era um Deus egípcio. E Deus estava falando, ó, esse Deus aí não é nada. Esse Deus também não é nada. Esse Deus também não é nada. Esse outro Deus também não é nada. Porque eu sou Deus. É o que ele falou lá, quando Moisés falou assim, ó, não dá para eu ir não, Deus. O eu sou te enviou, vai. Aleluia. E aí quando ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Ele está falando para aquele povo, vocês precisam ser separados, porque eu sou separado. Eu não sou como aqueles deuses, eu lá do Egito. Mas eu sou Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que está lá na Bíblia, vamos trabalhar Deus maiúsculo. Cadê o maiúsculo? Está muito bem. Amém? Porque eu sou um Deus, eu sou separado. Você foi separado. Eu preciso ser separado. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque eu e você, nós fomos comprados. Comprados com preço de sangue. Pelo sangue de Cristo Jesus. E isso é muito importante. Jesus se deu por nós, Jesus se entregou por nós, Jesus se fez pecado por nós, para que eu e você pudéssemos buscar um viver diferente, buscar viver em santidade. Essa deve ser a conduta de um cristão. Essa deve ser a minha conduta. Essa deve ser a sua conduta. Então, nessa noite, meu querido, eu brinquei lá no começo. Lance um filme para a sua vida. A partir dessa noite, eu quero viver um filme. E aí, o nome do filme foi um filme que eu brinquei lá no começo: Santidade, a busca. Diretor, deixa técnica.
diretor, produtor, tudo, né? Deus. Atores principais: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ator coadjuvante: eu e você. Aleluia. E aí, a gente vai brincando, como eu falei, esse de idade, que a sua atuação, que a minha atuação seja de uma forma irrepreensível, para que no grande dia eu possa ganhar o Oscar. E qual é o Oscar? A minha salvação de Cristo Jesus. E que eu possa levar outras e outras e outras pessoas a estarem lá no céu com Ele. Mas para isso eu preciso viver em santidade. Eu preciso ser diferente e mostrar para as pessoas que eu sou diferente, não para a minha glória, mas para a glória dele. Porque Ele é santo. E porque Ele é santo, é uma condição. Porque Ele é santo, eu também preciso ser santo. Porque o Deus que eu sirvo é separado, eu também preciso ser separado. E não adianta dizer, não tem como. Eu tenho que ver a forma que o mundo vive. Aí você vai criar um sério problema se você realmente serve o Senhor. Porque, como eu falei, quem disse isso aqui não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João. Pedro simplesmente está reescrevendo o que Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. E se Deus está falando, é porque Ele pode ser. Então eu preciso ser santo. Eu preciso buscar a minha santidade. Então nessa noite, lance esse filme na sua vida. Santidade é a busca. Eu vou viver a partir dessa noite a busca pela minha santidade. A partir dessa noite eu vou procurar ser diferente. A partir dessa noite eu vou procurar ser alguém que impacta o mundo. Alguém que impacta a minha faculdade, o meu trabalho. Alguém que vive uma busca contínua pela santidade. Porque santidade, santificação é uma busca contínua. Sabe quando você vai parar essa busca? Só quando o Senhor Jesus vier te buscar e buscar. Aí eu vou ser glorificado. Amém? E vou estar com Ele na eternidade. Isso é maravilhoso, isso é bênção, isso é de Deus para a sua vida e para a minha vida. Essa busca pela santidade não está falando para você ser santo, porque é legal, porque é bacana. É porque Ele tem prazer nisso e Ele quer estar com você lá nos céus. Por isso que Ele está falando: busque a sua santidade, porque eu quero encontrar com você. Eu quero ter você ao meu lado eternamente. Então, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Ora ao Senhor nessa noite. Clama ao Senhor pela sua vida. Clama ao Senhor pela sua santidade. Como eu falei, santidade é um caminho que Deus ministra ao seu coração, mas você precisa completar a outra etapa. Então, Deus, você busca pela sua santidade nessa hora. Clame ao Senhor pela sua vida. Clame ao Senhor pelo seu coração. Clame ao Senhor pela sua mente. Clame ao Senhor pelo seu modo de agir, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de pensar. Busque ao Senhor nessa noite. Se Deus colocou um tema no coração de vocês, é porque vocês precisam buscar, porque eu preciso buscar. Se eu estou aqui nessa noite, porque Deus queria que eu estivesse aqui, porque eu também preciso buscar para a minha santidade. Eu preciso confrontar os meus erros. Eu preciso confrontar o meu modo de pensar. Aonde estou falhando, aonde estou errando. O que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor. O que eu tenho feito que tem encontrado a vontade do Senhor. Eu preciso confrontar o meu coração nessa noite. Eu preciso confrontar a minha mente nessa noite. E falar para o Senhor: Senhor, eu preciso viver a busca pela minha santidade. Olha o Senhor nessa noite. Clama o Senhor pela sua vida. Clama o Senhor pelo seu coração.
Arrependei-vos.
do tempo. Como eu mencionei aqui que Paulo cita lá na sua carta de Timóteo, que a gente está vendo aí por aí pregações prazerosas, pregações para encher os nossos ouvidos, mas que em nenhum momento fala sobre renúncia, sobre arrependimento, sobre busca de santidade, sobre viver diferente do padrão que o mundo está oferecendo. É o tempo que Paulo estava falando lá atrás. É o tempo que Pedro estava falando aqui. Vocês precisam ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. E é por isso que eu estava mencionando. Lança esse brilho na sua vida nessa noite. Viva essa busca. Seja diferente do seu amigo da faculdade. Seja diferente do seu amigo do trabalho. Seja diferente, talvez, até do cristão que trabalha com você ou que vive ao seu lado, que não testemunha o vivendo cristão, porque talvez as pessoas aqui que têm ouvido não tenham falado sobre isso. Mas o verdadeiro Evangelho traz sobre a renúncia, uma busca pela santidade, um viver diferenciado. Então, que esse seja o chamado da sua vida. Eu queria convidar aqui o pastor Conte para estar orando nessa noite, agradecendo a Deus pela sua vida, pela nossa vida. Pastor, continue sendo assim, diferenciado. Não deixe que o mundo venha te amoldar. Rafael, não deixe que o mundo venha te amoldar. Não deixe que essa igreja seja moldada pelos padrões do mundo. Pregações que enchem a igreja, mas que vaziam o coração. Você for ensinar alguém, ensine alguém o verdadeiro Evangelho. Que a pessoa pode esquecer tudo, mas quando aquele Evangelho está dentro do coração dela, ela não sai da igreja. A gente fala assim, não, a igreja tem que ter movimento, a igreja tem que ter isso, a igreja tem que ter aquilo, tem que ter muita coisa. Mas quando verdadeiramente tem Evangelho no coração da pessoa, a pessoa se queimou no Evangelho, pode vir a tempestade que vier, ela vai balançar para um lado, balançar para o outro. Vai ser igual os apóstolos. Eles balançaram, na hora que Jesus foi crucificado, aquela galera, um monte saiu. E a gente fala assim, poxa, deixaram Jesus, mas quando você vê, Jesus está lá. O que eles estão fazendo? Antes de Jesus ressuscitar, eles estão reunidos. Eles estão juntos. Mesmo com todas as dificuldades, eles estavam juntos ali. Porque eles sabiam o que Jesus tinha plantado no coração deles. Tinha plantado o verdadeiro Evangelho. E quando o Evangelho verdadeiro é plantado no nosso coração, pode vir dificuldade que vier, mas vamos continuar buscando a nossa santidade. Aleluia. Então que o verdadeiro Evangelho seja plantado no coração de vocês todos os dias. Busque por isso. Busque pela santidade. Amém. Pastor Pedro.